Olá, hoje nós veremos subespaços invariantes. O que é um subespaço invariante? Nós dizemos que um subespaço fatorial S de um espaço fatorial V é invariante pelo operador linear A de V em V quando A de S está contido em S. O que significa? Quando para todo vetor de S nós temos também que a transformação desse vetor sob A pertence a S. Essa notação aqui significa o quê? Significa que se nós transformarmos o conjunto S, nós obtemos um subconjunto de S. Ou seja, em outras palavras, não existe nenhum vetor de S que a gente aplica o operador linear A nele e a gente encontra o vetor que está fora dele. Ou seja, se tem um vetor V que pertence a S, se nós aplicamos o operador linear A nesse vetor V, o resultado ainda pertence a S. Por que isso é importante? É que se S é um subespaço invariante do operador linear A, então a restrição de A aos valores de S define um operador que, salvo se houver algum perigo de confusão, nós escrevemos simplesmente A de S em S. E esse operador aqui, ele mantém os vetores no próprio domínio dele. O que significa isso? Que sempre que a gente pega um vetor desse domínio, S, o resultado vai estar ainda em S. Uma propriedade desses espaços invariantes sobre operadores é a seguinte: sejam V1, V2 e VK autovetores linearmente independentes de um operador linear T sobre o espaço V, que tem uma dimensão maior do que o número K de autovetores linearmente independentes de T. E eles estão associados, respectivamente, aos autovalores lambda1, lambda2 até lambda_k. Se nós considerarmos esse espaço, quando nós temos esse colchetes, significa o subespaço gerado. Não sei se vocês viram essa notação, que estudaram álgebra linear 1, mas colchetes não é simples. Ao contrário de chaves, chaves indicam um conjunto. Colchetes, nesse contexto aqui, significa o subespaço gerado pelos vetores que estão ali dentro. Subespaço gerado por esses vetores. Então, subespaço gerado por V1, V2 até VK. Ou seja, W, um vetor qualquer do subespaço gerado pelos autovetores V1, V2 até VK, linearmente independentes do operador T. O que isso significa? Isso significa que existem escalares α1, α2 até αk, tais que o W pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores V1, V2 até VK, com esses escalares como os coeficientes da combinação linear. Em outras palavras, pegar um vetor qualquer do subespaço gerado pelos autovetores linearmente independentes, V1, V2 até VK, significa pegar um vetor que é a combinação linear desses autovetores aqui. O que nós vamos notar é o seguinte, que se nós aplicarmos o operador linear T sobre esse vetor aqui, o resultado ainda vai ser uma combinação linear dos vetores V1, V2 até VK, ou seja, o resultado ainda vai pertencer a esse subespaço gerado pelos vetores, pelos autovetores linearmente independentes de T, V1, V2 até VK. Como a gente faz isso? Basta aplicar o operador T em W. Então, T em W é a mesma coisa que T nessa combinação linear aqui. T aplicado na somatória de J igual a 1 até K de alfa J VJ. Pela linearidade do operador T, nós temos que isso é igual a somatória de J igual a 1 até K de alfa J, operador atuando em cada autovetor VJ. Como cada autovetor VJ está associado ao respectivo autovalor lambda J, isso aqui resulta em lambda JVJ. Bom, mas isso aqui é uma combinação linear dos vetores V1, V2 até VK com esses coeficientes aqui. Alfa1 lambda 1, alfa2 lambda 2, alfa3 lambda 3. É um produto de coeficientes, mas o produto de coeficientes ainda é um coeficiente.
Isso aqui é uma combinação linear daqueles vetores, então esse resultado pertence ao subespaço gerado pelo V1, V2 até VK. Tá? Isso mostra que esse subespaço aqui é invariante sobre T. Por quê? Porque quando nós aplicamos o operador T a qualquer vetor desse subespaço, nós obtemos ainda um vetor desse subespaço. Que subespaço é esse? O subespaço gerado por autovetores linearmente independentes do operador T. Então, se você tem um conjunto de autovetores de um operador linear e esse conjunto é linearmente independente, o subespaço gerado por esse conjunto é um subespaço invariante por T. Um exemplo, seja T do R3 no R3, o operador linear dado pela transformação de XYZ, por aqui um T. Então, e θ de XYZ é dado por cosseno θ vezes x menos seno de θ y, seno de θ vezes x mais cosseno de θ vezes y, 2 vezes z. O que esse operador linear faz? Aqui. Bom, aqui eu peguei um vetor do R3, desenhei aqui no R3, vetor XYZ. Ele muda para esse vetor aqui, x', y', z', onde x' é cosseno de θ vezes x menos seno de θ vezes y, y' é seno de θ vezes x mais cosseno de θ vezes y, e z' é 2z. Aqui, isso aqui funciona para qualquer θ real, e assim, na verdade, o subespaço variante tem algumas exceções, pode, por exemplo, quando o θ é igual a zero, não vai ser exatamente o que eu vou mostrar aqui, mas sim, para a grande maioria dos casos, vai ser. Um θ diferente de zero, e diferente de múltiplo de 2π. Um θ que seja diferente de 2 vezes um número inteiro vezes π, isso aqui vai valer. Nós temos o seguinte, o que esse operador está fazendo? Porque aqui não dá para entender muita coisa, né? Está pegando o vetor azul e está levando no verde. O que é isso? Bom, primeiro, você pode pensar assim, que nós temos um operador que leva o vetor XYZ nesse vetor aqui, cosseno de θ de x menos seno de θ vezes y, seno de θ vezes x mais cosseno de θ vezes y, z, em vez de 2z. E depois ele multiplica a terceira componente por 2. Então, como se fosse uma composição. Então, primeira coisa, ele leva esse vetor azul nesse vetor pontilhado, e depois ele duplica a sua coordenada z. Ou seja, ele só faz um cisalhamento na coordenada z. Mas, primeiro, ele muda isso aqui. Aqui, o que ele está mudando? Na verdade, ele está mudando o vetor original num círculo. O ângulo desse círculo é θ. Então, o ângulo entre esses dois vetores aqui é um ângulo θ. Então, se eu fizer θ igual a zero, ele fica no mesmo vetor. Deixa eu tirar deixar só esses dois aqui. Se eu fizer θ igual a zero, ele fica no mesmo vetor. Se eu fizer θ igual a π sobre 2, ele muda para um ângulo reto, e assim por diante. Então, para qualquer ângulo que eu escolha aqui, ele vai mudar aqui. Vai rotacionar. Ele é uma rotação, e depois de feita essa rotação, ele simplesmente estica a coordenada z. Então, nós vamos buscar o espaço invariante sobre esse operador. Ó, nota, o que esse espaço tem que acontecer? Não quer dizer que o vetor tem que ficar inalterado, como se fosse um autovetor. Tem que acontecer o seguinte.
Se eu pegar qualquer vetor de um assim, se eu pegar um vetor de um certo subespaço, eu aplicar esse operador nesse vetor, o resultado vai ser um vetor desse mesmo subespaço. Tá? Então, vamos calcular aqui, depois a gente vê o desenho como fica. Então, esse operador linear aqui, ele possui apenas um autovalor, o autovalor 2. E tem por autovetor, por exemplo, o vetor 001. Então, como a gente viu aqui, o subespaço gerado por um conjunto linearmente independente de autovetores de um operador linear é um subespaço invariante sobre esse operador linear. Então, deixa eu pôr aqui, aqui. Então, o subespaço do R3 invariante por T é esse daqui. Tá? Basicamente, todos os múltiplos de 001. De fato, o que acontece? Se pegar um vetor do tipo 00 gama, onde gama é qualquer número real, ele pertence a esse subespaço gerado pelo vetor 001. Se nós aplicarmos o operador T nele, o resultado é 002. Ou melhor, 002 gama, que também pertence a esse subespaço. Por quê? Primeiro, por que esse vetor aqui 00 gama pertence ao subespaço gerado por 001? Porque 00 gama ele pode ser escrito assim. 00 gama é igual a gama vezes 001. Então, é um número vezes um vetor. Como só tem um vetor, isso é uma combinação linear. Então, esse vetor 00 gama é uma combinação linear do vetor 001. E esse vetor aqui, 002 gama? Bom, 002 gama pode ser escrito como 2 gama vezes o vetor 001. Então, é um múltiplo do vetor 001, então é uma combinação linear do vetor 001. Então, tanto o vetor original, 00 gama, quanto o vetor transformado, 002 gama, são combinações lineares do autovetor 001, então ambos pertencem ao subespaço gerado pelo autovetor 001. Como tanto o vetor original quanto o transformado pertencem a esse subespaço, isso funciona para qualquer vetor pertencente a esse subespaço, nós vemos que esse subespaço, as combinações, o subespaço gerado por 001 é um subespaço invariante pelo operador T. O que isso significa geometricamente? Significa que, se eu pegar qualquer vetor que tenha uma componente xy diferente de zero, esse vetor vai rodar ele, a menos que o teto seja muito específico, ele vai mudar para outro vetor. Então, não tem como esse vetor ter componentes x e y, as duas primeiras componentes diferentes de zero, e ainda ser invariante sobre esse operador. A única solução é que ele seja um vetor da forma 0, 0, 2. Aqui. Vetor ali. Já vou por mais um. Tá. Então, a gente pegar esse vetor aqui. Opa, tem que escolher aqui. Esse vetor aqui. Deixa eu colocar ele pontilhado em amarelo. Esse vetor aí, pontilhado em amarelo. E a gente aplicar esse operador
linear T nele, a gente encontra esse vetor aqui. Deixa eu mudar ele para uma cor roxa. E a gente encontra esse vetor roxo. Então, nota que ele pertence a essa reta, que é o eixo Z. O original pertence a ela e o transformado também. E isso funciona para todos os vetores da reta que coincide com o eixo Z. Então, essa reta é um subespaço invariante sobre esse operador. Então, é isso. Até a próxima.